Fala, turma! É hoje uma super live com meu amigo Bruno Lessa e a gente vai, daqui a pouquinho, já deve estar chegando, e a gente vai falar um pouquinho sobre cases de marketing. E tem muita coisa bacana que vai rolar hoje com o grande Bruno Lessa. E vocês vão curtir, não tenho dúvida que vocês vão curtir muito. A gente vai falar de marketing, a gente vai falar de mercado imobiliário, enfim, muita coisa legal que eu não tenho dúvida que vocês vão adorar. São 7h29 e daqui a pouquinho a gente está começando. E você que vai chegando, vai aí no aviãozinho, manda para as pessoas que vocês acham que vão curtir um bate-papo sobre marketing imobiliário e vai no coraçãozinho e metralha o coraçãozinho para criar relevância e mais pessoas assistirem. Marcão, aí muita gente, a Lúcia, chegando aí o Sidney, Vanderly, Alau, Sávio, Portal VGV, Fernanda. É isso aí, galera. A gente vai começar agora. E aí o Brunão, eu não sei se ele vai entrar pelo Portal VGV ou se ele vai entrar pelo Bruno Lessa. Então, esperar aí ele me convidar e a gente vai falar dos melhores cases, de alguns de vários dos cases que o Bruno liderou. Tem muita conversa bacana, como eu disse a vocês, muita coisa bacana. Vou aqui ligar o áudio. Hello, Michelle Goldbridge, how are you? It's nice to see you, my friend. Temos aí a Michele da Remax Europa. Nossa, muito bacana. Vamos lá. Então, já chamando aqui o Bruno Lessa, deixa eu ver aqui, Portal VGV. Então, ele certamente entrou com Portal VGV. E lá, tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse bate-papo de hoje. Então, manda o aviãozinho com a galera e vamos para cima. É agora, aguardando. Hello, my friend. Nice to see you, Michele. Vamos lá, aguardando aqui. Aqui aguardando. Ontem a gente teve problema na nossa live, mas certamente hoje vai funcionar bem. Então, só esperando aqui o Brunão entrar. Grande Joab. Vamos lá, Bruno. Aguardando o Bruno entrar. Grande Tiago Medeiros. Beijo grande para você, meu irmão. Oi, Mônica, que bacana. Bom que vocês estão aí. Um prazer super grande falar com você. Entrando a Nanda Nassim. Um beijo, Nanda, para você. Sobre que a sua palestra hoje foi adiada por problemas técnicos, mas certamente na quinta-feira você vai ter um dia super especial, um dia fantástico, não tenho dúvida disso, que é quando você vai dar a palestra lá sobre franchising para todos os franqueados aí do Rio de Janeiro. Parabéns e vamos que vamos. E aí, Edu, Carioca Corretor Avaliador, Marco Faria, vamos lá. Tiagão, beijo no seu coração, irmão. Grande Ed. Agora só falta o nosso convidado de hoje, que é o grande Bruno Lessa. Então, vamos ver aqui o que está rolando. Bruno Lessa, nada até agora. Deve estar com algum problema técnico. Ele não entrou, estou aqui com grande Bruno Lessa, acabou de entrar, vamos lá, acabou de chegar, é agora. Então, entrando aqui, Bruno Lessa, transmitir ao vivo. É agora, turma, vamos para cima, vamos que vamos. Entrando, Bruno Lessa, a gente vai falar sobre marketing imobiliário. Bruno entrando, está aí aguardando, conectando. É ele, Bruno Lessa, salve, salve.
Boa noite, Fala, meu meu caro. amigo Peixoto Tassioli, como vai? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Tudo jóia. Tô um pouquinho no improviso aqui, cara, porque eu mudei de casa tem algumas semanas e tô acabando de fazer os ajustes aqui. É a primeira vez que eu faço uma live dessa casa nova. Vamos que vamos, vamos que vamos. Brunão, evidentemente muita gente lhe conhece, muita gente sabe quem é o Bruno Lessa, eu queria, mas algumas pessoas ainda não tiveram a chance de conhecer. Então, quem é o Bruno Lessa? Fala pra gente. Cara, Bruno Lessa é um cara muito trabalhador do mercado imobiliário, uma pessoa que está há 15 anos aprendendo como que se faz marketing imobiliário e procurando a cada dia que passa aprender um pouquinho mais. Na essência, esse é o Bruno Lessa. Quantos livros, Bruno? São 3 livros lançados já aqui no Brasil, escritos em português, e estamos indo para uma quarta edição agora, que vai ser lançada em 8 países, uma versão em espanhol sobre marketing imobiliário. Nossa, que show. E você vê muita diferença, Bruno, do marketing imobiliário. Hoje eu estava mais cedo conversando com o pessoal da Indonésia. E eu estou tendo a chance de trocar algumas ideias com eles, dar remates na Indonésia, e eu falando exatamente sobre a similaridade dos mercados. Na sua visão, o DNA, né, do mercado imobiliário, ele difere muito de um país para o outro, ou na sua visão tem a mesma espinha dorsal? Olha, Peixoto, quando a gente fala em mercado, tem diferenças, né? Acho que cada mercado tem suas peculiaridades, cada mercado tem seu modo de operar, até mesmo dentro do Brasil, né? Você pega um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, por exemplo, você tem algumas diferenças no região norte, por exemplo, da região sul. Você consegue ver algumas diferenças. Agora, a essência do mercado imobiliário, né, a habitação, o imóvel em si, a necessidade pela moradia, de uma forma geral, seja para habitar ou seja para poder utilizar como uma atividade profissional, é a mesma no mundo inteiro. Então, acho que se você, enquanto profissional, você tiver sempre o seu foco na necessidade que o seu potencial cliente tem, você consegue fazer negócio em qualquer lugar do mundo tranquilamente. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter esse horizonte, essa visão. Se você conseguir atender bem o seu cliente, o seu potencial cliente, nunca perder de vista a necessidade dele, com certeza você prospera em qualquer mercado. É por isso que eu acredito em modelos, por exemplo, como é o caso da Remax, que trabalha com cooperação global, porque são empresas que procuram justamente isso, né? Atender no mundo inteiro, mas não levar aquele modelo e falar, olha, é desse jeito, aplica no Brasil. Não, é entender a essência do que é o mercado naquela região e a partir daí você usar todas as técnicas possíveis e disponíveis para poder fazer com que aquela transação se realize. Bacana, muita gente assistindo a gente, então eu vou pedir para todo mundo colocar aí, metralhar no coraçãozinho, mandar esse aviãozinho para a galera. E a gente tem a honra de ter, inclusive, a Elisa Tawil, está aqui com a gente também, essa grande fera que é a Elisa. Brunão, vou dizer uma coisa para você, uma coisa que eu tenho repetidamente falado das palestras que eu dou fora do Brasil, é que, e eu concordo com você, tem algumas similaridades, mas no final das contas, o comprador de imóvel, ele quer comprar o melhor imóvel possível, pelo menor preço possível. E o vendedor do imóvel, ele quer vender o imóvel pelo melhor preço possível, mais alto possível, e vender o mais rápido possível. Então, essencialmente, é tudo igual. Né? Agora, claro que tem as suas Verdade. peculiaridades. E os dramas existentes no mercado imobiliário do Brasil são os mesmos do mercado imobiliário nos Estados Unidos, na França, que é o atendimento do agente imobiliário. Mas a gente vai falar de marketing hoje, e o tema, turma, são os cases que marcaram a vida do Bruno Lessa. E eu tenho certeza que ele tem muitas coisas bacanas para contar, muitas ideias que certamente essas ideias vão inspirar vocês que estão nos assistindo, vão inspirar aí a Duda Beck, a Alice, enfim, todo mundo que está nos assistindo. Primeiro case, Brunão, conta para gente um case marcante na sua vida. Ó, Peixoto, quando você fez esse convite para a live aqui, eu comecei a pensar a respeito de alguns cases, né? E graças a Deus, assim, são muitos, né, ao longo de toda essa trajetória.
e cada um vai deixando a sua marca, cada um vai deixando ali a sua lembrança. Então eu procurei ter um critério assim para poder selecionar alguns cases que eu acho que fazem mais sentido para o mercado que a gente vive hoje e para o mercado que a gente começa a experimentar a partir de agora. Então são cases que eu acho que são muito icônicos e muito marcantes. E o primeiro deles que eu queria comentar é um case de encantamento do cliente, que é justamente isso que você falou, atendimento do agente imobiliário. É como que a gente consegue fazer com que o cliente ele seja... A gente consiga ganhar o cliente assim nos detalhes, no encantamento. E foi um case muito recente, foi a partir de agosto do ano passado. Eu tive a oportunidade de trabalhar no lançamento imobiliário, produto padrão alto, VGV de 70 milhões, na região norte do Brasil, na cidade de Palmas, no Tocantins, incorporadora Fama Empreendimentos. E o que essa incorporadora fez? Ela fez uma coisa muito bacana, porque uma cidade que é uma cidade que não é muito grande, então, teoricamente, quem está querendo comprar imóvel naquela região já conhece os principais players, já sabe mais ou menos ali como que funciona, qual que é a diversidade, as opções que ele tem de mercado. Então, realmente, a gente precisava ter um grande diferencial para poder encantar as pessoas e para poder fazer com que aquele lançamento ali ele prosperasse. E aí a gente criou, né, além de todas as ações digitais, não vou falar das ações digitais, que foram muitas também, mas o objetivo do case é mais falar do encantamento. A gente criou, com a mentoria de uma imobiliária da cidade, que é a imobiliária Casa 63, ela fez todo esse processo de mentoria desse atendimento, que ela quer participar desse atendimento. E o que a gente colocou? Desde o primeiro momento que o cliente pisasse no stand de vendas, ele seria surpreendido. Então ele chegava, depois que a gente fazia captação de lead, agendava atendimento, ele chegava no stand, no momento que ele pisava no stand, a recepcionista, muito bonita, muito educada, muito cordial, já chegava para ele e falava: olá, tudo bem, seja bem-vindo, qual que é seu nome? Ele falava o nome e ela falava: pois não, muito bem, eu vou chamar o corretor da vez aqui para poder fazer o atendimento, pode aguardar que o corretor já está vindo. Só que no momento que ela pegava esse nome, ela já preenchia numa matriz que a gente tinha e a gente imprimia uma carta de cafés personalizado para ele, que depois, no final do atendimento, na hora que ele chegasse na sala, ele ia chegar lá e ia ter essa carta de cafés personalizada. E os blends do café, a gente criou vários sabores baseados em características do local onde o empreendimento estava. Então, você tinha o sabor Dunas do Jalapão, você tinha o sabor Serra de Itaquaruçu, você tinha o sabor Pôr do Sol na Orla, e por aí vai. Chegava o corretor, fazia a rota do atendimento, mostrava a maquete, mostrava as imagens. Na hora que ele ia chegar para poder fazer o caminho do decorado, ele ia para uma salinha de vídeo, saía da sala de vídeo, ele dava de cara com uma praia que a gente montou dentro do stand. Ele não esperava aquilo. Ele ia caminhando por um deck, tudo dentro, indoor. A gente fez uma projeção do que seria a região da orla, botamos areia, botamos sons de passarinho, botamos a temperatura, vento, e tudo isso ia surpreendendo ele. Conhecia o apartamento decorado, na hora que acabava a rota do decorado, que ele sentava na sala, ele tinha aquela carta de cafés esperando por ele. E o que acontecia? Todo mundo, praticamente 100% dos clientes, tirava uma foto daquela experiência, postava no Instagram, fazia uma mídia espontânea que motivava a visita de outras pessoas. Então, acabou virando uma atração turística o stand, e nós zeramos esse produto VGV de 70 milhões em 90 dias. Nossa, fantástico, fantástico. O nosso amigo Denis Levati, uma hora dessa, às 7h42, está tirando sarro da minha cara, Bruno Lessa. Tá entendendo, Bruno Lessa? Você viu aí que os óculos do Peixoto valem mais do que o meu carro. É um gozador esse Denis Levati. Bruno, então, te amo, Denis. Um beijo grande, querido. Super resultado, né? Nesse case, um resultado muito bacana. E aí, pegando um pouco desse gancho, eu queria perguntar a você, e aí tem outros cases que eu tenho certeza que você vai contar para a gente, mas a gente consegue fazer coisas muito bacanas com pouca grana, né? No final das contas, a gente... E tocar o coração das pessoas. Porque, assim, nesse caso aí, vocês fizeram uma estratégia super legal. Mas eu, como cliente, entrando lá, para mim, o que mais impactaria seria a carta de café com o meu nome. Exato. Né?
eu acho que isso não tem preço. Né? Eu visitando com alguns dos nossos sócios a cidade de Denver, no Colorado, quando eles foram conhecer a Remax, lá em 2013, eu me recordo que a gente entrou numa das lojas que a gente foi conversar e o pessoal da Remax Alliance, que é uma empresa muito grande, uma das 10 maiores empresas de vendas nos Estados Unidos, ou seja, uma rede de franquias, né, dentro da Remax. E engraçado, quando a gente chegou lá, cara, algumas coisas chamaram muita atenção. Primeiro, eles colocaram na entrada a bandeira do Brasil. Segundo, quando a gente entrou na porta de vidro, tinha logo na entrada, na porta de vidro, tinha lá, sejam bem-vindos, Roberto, Peixoto, Fernando e Ricardo, e Renato. Quando a gente entrou na recepção, tinha a foto da gente impressa, também com o Seja Bem-vindo. Bem, eu estou falando de caras que já abriram capital, que fundaram uma Agra, que depois abriram capital com a Agri, caras que têm uma situação, graças a Deus, financeira muito boa, mas ficaram impactados e sensibilizados com aquilo. Né? Ou seja, não é grana que faz o cara despirocar. Né? O que faz o cara despirocar é uma coisa muito personalizada, um gesto muito especial e acho que vocês fizeram um trabalho super bacana lá, inclusive gerou resultado, né? Exatamente, né? Sem perder em nenhum momento de vista o foco no negócio, né? Que afinal de contas a gente estava ali, não era só para fazer bonito, era para gerar negócio também. Mas sempre assim, pensando primeiramente em surpreender as pessoas. E foram várias outras ações que a gente fez com esse mesmo empreendimento que vai exatamente nessa pegada que você comentou. Por exemplo, os contratos, né? Depois que eles eram assinados, a entrega dos contratos, a gente sempre fazia uma ocasião surpresa. Teve um dia que a gente chamou o cliente e chamou a família de surpresa, que tinha participado da compra, obviamente, né? Não foi nada para botar em saia justa, e a gente fez essa entrega com um jantar especial para todos eles, que foram os primeiros clientes a acreditar na incorporadora no pôr do sol. E aí tinha toda uma ocasião, uma carta esperando por ele, um jantar preparado para a família dele, a gente já combinou antes com a família qual que era a comida que mais agradava. Então foram várias microações que promoveram o encantamento e que o resultado ele foi praticamente certeiro. E tem uma coisa assim, a Aline, por exemplo, está falando um negócio bacana, todo ser humano anseia em sentir que é especial. Mas acho que tem um ponto fundamental que não adianta você fazer algo que não saia do coração. Então, o DNA ele precisa ser verdadeiro. Né? E você fazer um cliente, por exemplo, eu escuto o Bruno falando essas histórias e ele acabou de contar do jantar, enfim, dos cuidados que eles tiveram, mas eu sinto que, mais do que uma estratégia de marketing, ali tinha por trás um desejo, de fato, de marcar a vida daquela pessoa. Então, quando é uma coisa verdadeira, quando é uma coisa, quando você entrega o coração, mesmo que seja feito com algum tipo de escala, mas quando você, de fato, quer mudar a vida das pessoas, ou quer marcar a vida das pessoas, isso faz uma diferença grande, né, Faz. Bruno? Até porque o cliente percebe quando você não está sendo genuíno, né? E aí aquele esforço que, porventura, você coloca pode acabar trazendo um efeito negativo. Então, para poder fazer uma ação dessa, você precisa ser muito verdadeiro. Tem que ser verdadeiro e tem que vir do coração. Boa. Segundo case, Brunão, conta pra gente. Todos os cases que eu separei, são 4 cases que eu separei, todos eles têm em comum justamente isso, as pessoas. O quanto que se a gente colocar o fator humano no meio do negócio, aí a coisa funciona melhor e faz todo sentido. O segundo case é um case um pouco, um produto com um perfil um pouco diferente, que é um perfil econômico, um produto Minha Casa Minha Vida. Enquanto esse a gente fez um produto de alto padrão, com todos esses detalhes, a gente tinha um desafio de lançar um outro produto também, VGV de 70 milhões, aí a gente já está falando aqui de São Paulo, cidade de Santo André, de uma forma mais impactante do que, teoricamente, botar aquela placa, vem aí, o melhor Minha Casa Minha Vida de Santo André, esperar o cliente chegar, e quando o cliente chega no stand, aquela mesma situação de sempre, o cliente não tem renda,
ou o cliente não tem uma renda formal, ou não consegue comprovar, ou ele tem uma restrição. Aqueles velhos probleminhas, né, que a gente sabe que um cliente que está querendo comprar o seu primeiro imóvel, ele passa, tem que aprender como que funciona para comprar um imóvel e depois ele acabar retornando. Então, o que, que a gente pensou? A gente já sabia que ia lançar esse produto. Esse produto ia ser lançado, ainda estava em fase de prefeitura, antes do registro de incorporação, estava na fase ali de finalização de projeto e registro. Só que a gente já sabia que ia lançar o produto. O que, que a gente conversou a respeito? Falou, bom, se é um produto imobiliário que vai ser lançado, né, e talvez vai ser lançado daqui a um ano, vamos botar um horizonte mais longo, a gente sabe que a necessidade da pessoa, ela não vai começar daqui a um ano. Ela já começou. Esse cliente que assina um contrato hoje, eu sempre falo, nunca esqueça que as vendas de hoje, elas não começaram hoje. As vendas que você faz hoje, elas começaram um ano atrás, 6 meses atrás, há tempos atrás. Então a gente falou, se o cliente que vai assinar esse contrato, eu quero que ele assine o contrato daqui a um ano, ele já tem essa necessidade hoje. E se ele tem essa necessidade hoje, e é o primeiro imóvel da vida dele, a gente precisa ajudá-lo a entender como que é difícil comprar um imóvel, como que é burocrático, quais são todas as etapas, como que essa pessoa ela precisa se estruturar para poder ter aquele sonho realizado de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila e muito mais amena. E o que, que a gente fez? A gente criou uma websérie com 8 episódios que se chamava Quero Comprar Meu AP. Como Comprar Seu AP. E a gente simplesmente veiculou uma campanha com nenhum cunho comercial naquele momento, até porque a gente não tinha um produto para poder oferecer, mas a gente veiculou essa campanha, né? E era um vídeo de uma apresentadora falando, olha, você que está querendo comprar o seu imóvel, o seu primeiro apartamento, e não sabe nem por onde começar, eu vou te ajudar te falando do início ao fim, quais são todas as etapas envolvidas e como que você pode se preparar para poder fazer essa aquisição. Se inscreve aqui nessa série, que uma vez por semana a gente vai ter um episódio sobre ela. E aí a gente conseguiu um volume absurdo de cadastros, né? Que eram o quê? Pessoas interessadas em comprar o seu primeiro imóvel. A gente conseguiu acompanhar essas pessoas nas fases iniciais da jornada de compra, prepará-las, inclusive fazendo aprovação de crédito, entendendo como que funcionava o processo de financiamento. E quando veio o lançamento, a gente já tinha ali uma quantidade muito grande de imóveis vendidos, né? Porque a gente já tinha esse cliente trabalhado. E detalhe, assim que esse lançamento saiu, as pessoas, elas vinham até nós agradecer. Ela falou, muito obrigado pelo que você fez por mim, porque eu não tinha nem ideia, eu cansei de ir em stand de vendas, corretor falando para mim que eu não tinha condições, falando que a minha renda não dava, e vocês foram os únicos que mostraram para a gente como que era possível fazer isso de uma forma muito tranquila. Vocês nos ajudaram a comprar. Então, o resumo, não se trata de vender, se trata de ajudar o seu cliente a comprar nesse segmento econômico. E foi um sucesso de vendas mais uma vez. Que show, cara, que show. Bruno, eu acho que tem um outro ponto aí que, na base de tudo que você vem falando, das conversas que a gente teve, de fato servir ao cliente, né? Servir, dar para o cliente. Óbvio que a gente quer resultado, mas o dar, eu acho que faz toda a diferença. Terceiro case, Brunão, conta pra gente. Bom, o terceiro case é um case de relacionamento com a vizinhança. Toda obra, né, quando vai começar, a gente sabe que é um processo que começa a causar um certo estresse na vizinhança. Bruno, deixa eu só corrigir você. Não é que toda obra começa a causar um certo estresse. Eu moro aqui perto da Remax. Tem uma obra que, primeiro, ela não está no começo e ela não está causando um certo estresse. Ela está na metade e ela está despertando em mim, como diria esqueci o nome daquele deputado, o que há de mais veroz. Ele falou alguma coisa assim, porque assim, a vontade que eu tenho é de descer com uma metralhadora, que eu não tenho essa metralhadora, e sair e fuzilar. Porque, cara, é um estresse gigante, né? É um negócio... Olha aí, Hernani Assis, um beijo no coração, irmão. Hernani, abração. Gigante, é um estresse... Porra, eu acordo, cara. E assim, os caras... todo mundo fala que no Brasil ninguém trabalha. Eu acho que esses caras são os únicos caras, então, que trabalham no Brasil. 5h30 da manhã, os desgraçados começam aquela marreta e eu não consigo mais dormir. Acorda, meu filho, é um inferno.
e 10 horas da noite o cara continua fazendo barulho. Mas, enfim, conta a história aí da vizinhança. Fala pra gente. Então, foi justamente pensando nisso, né, que a gente pensou, de novo, sempre a pessoa no centro dos negócios, né? Então, a gente precisa ser genuíno e precisa ser verdadeiro para que todas essas ações elas possam ter esse resultado. O que a gente viu? Ia começar uma obra e a gente sabe que aquela obra ela ia causar um certo transtorno ali na vizinhança. Afinal de contas, é barulho, é caminhão descarregando, você fica com menos vagas ali para estacionar na rua, é sujeira porque você tem movimentação de terra. Enfim, é um momento complexo, mas necessário, né, porque faz parte aí do processo construtivo. E o que a gente fez? Né? Para não ter problemas com a vizinhança e para evitar que ficasse uma situação ruim entre a imagem da incorporadora e a vizinhança, a gente resolveu inverter essa ordem. Falou, e se, ao invés da gente esperar as pessoas reclamarem, e se a gente se antecipar, a gente faz uma política da boa vizinhança, a gente abre a nossa casa, a gente chama as pessoas, a gente chama o bairro, a gente chama a vizinhança, a gente explica como que vai funcionar cada fase dessa obra e, principalmente, a gente fala para eles, a gente faz alguma coisa por eles, porque a gente sabe que vai incomodar. Então, o que a gente fez? A gente adotou a praça da frente do local onde ia ficar esse empreendimento. A gente chamou o paisagista, isso assim, sem custos, grandes custos adicionais para a gente. A gente chamou o paisagista, que já tinha feito o projeto paisagístico do prédio, para poder revitalizar não só a praça, mas também para poder fazer uma oficina de jardinagem e paisagismo com as pessoas da região. Como que elas poderiam utilizar garrafa PET para poder fazer uma jardineira suspensa, combinar as espécies corretas de planta. Enfim, a gente trabalhou sustentabilidade, trabalhou paisagismo, a gente disponibilizou para a comunidade coleta seletiva, né? Grandes bombonas para a comunidade poder separar o lixo e descartar corretamente. É um local onde não tinha coleta seletiva de lixo. A gente disponibilizou Wi-Fi gratuito para todos os vizinhos da região. E a gente fez tudo isso com um belo de um café da manhã, onde a gente divulgou antes, né, que teria essa política da boa vizinhança, enviamos cartas para cada um dos moradores, e a gente fez totalmente de peito aberto, de coração aberto, chamando os moradores e incentivando para que eles convidassem também suas famílias, seus amigos, para poder tomar um café gostoso, conhecer os novos vizinhos. E, curiosamente, vendemos 3 apartamentos por conta dessa ação. Isso que eu ia falar, cara. Possivelmente, muitas dessas pessoas ou compraram ou indicaram o lançamento, né? Você cria um vínculo emocional e isso faz uma diferença gigante, né? Exato, exatamente. E a ação, assim, foi um sucesso tão grande, fez o bem para a comunidade, fez o bem comercialmente para a empresa. A obra está transcorrendo sem maiores transtornos. É óbvio que, vez ou outra, tem uma situação um pouco delicada e que a gente disponibilizou um canal exclusivo direto para que toda vez que tivesse um problema, esse vizinho pudesse entrar em contato. Então é algo que não vai para reclame aqui, não vai para comentário da live, como veio aqui. É uma coisa que fica realmente ali entre amigos, porque nós nos tornamos grandes vizinhos e amigos. E também tivemos um sucesso comercial com essa ação. Bacana, estamos aqui com o Vini, com muita gente boa, queria agradecer a todo mundo nos comentários. E uma coisa que você está, Brunão, falando, que para mim é muito relevante, é que essas ideias engajam muito e não tem um custo absurdo. Né? Para você que é corretor, você que é corretora, é dono de uma imobiliária, às vezes, por exemplo, a gente vende um imóvel e o cara se muda para aquele imóvel, antes de se mudar vai fazer uma reforma, e aí quem mora naquele prédio já começa a falar da mãe do novo vizinho. Olha a energia ruim que existe, né? Então, assim, quem é aquele filho da mãe que está vindo aqui, que eu não consigo dormir, porque é isso, porque barulho, quer dizer, custa nada aquele novo vizinho mandar para o vizinho de baixo e para o vizinho do lado uma caixa de chocolate, né? Olha aí, a Nanda falando, pensando fora da caixa, exatamente. Mandar uma caixa de chocolate, um bilhetinho escrito à mão, pedindo desculpas pelos transtornos e tal. Quer dizer, você cria um vínculo muito bacana e de graça. Agora, imagine se você é o corretor que está fazendo aquela transação e você diz que vai fazer isso
pelo comprador, né? Pelo vizinho, né? O novo vizinho, pelo cliente dele. O cara não vai gastar. Olha aí, o Sérgio, olha aí, o Sérgio Lange, grande Sérgio. Sérgio fez isso, Sérgio ele está aqui fazendo falando. uma obra, ele fez isso também, é verdade. Ele colocou Isso que eu nos estou dizendo, quer stories dizer, dele. e o bacana, pessoal, assim, é que a gente não precisa ter muitas ideias. E não precisa ter muitas ideias, porque a gente vai lá, acompanha o Bruno Lessa, ele vai estar com 10 ideias dando o que ele criou. Das que ele criou, algumas foram genuínas, outras ele já pegou, se inspirou em outras ideias. E esse ciclo é muito bacana. Então, é só estar participando de eventos, estar participando, enfim, de lives, está lendo, que as ideias vão surgindo. E algumas muito boas ideias, com muito pouco investimento, faz toda a diferença, né, Bruno? Com certeza, com certeza. E se você tiver esse horizonte sempre assim na pessoa, quanto mais você coloca o ser humano no foco principal, as ideias elas surgem naturalmente, né? Você começa a fazer o bem, as ideias surgem e não precisa de gastar, porque a boa ação, ela não precisa ser custosa. A boa ação você faz ela do coração, né? Se você tem mais condições, você faz uma coisa um pouco maior, numa proporção maior. Agora, o fato de talvez você não ter um grande orçamento também não é motivo para você deixar de fazer aquela boa ação. Se a gente trouxer para o marketing, o mesmo princípio é a mesma coisa. Verba nunca foi e nunca será limitador para a gente poder fazer absolutamente nada e ter um bom resultado, ter um bom desempenho. É isso aí, é verdade. Isso me lembrou até um caso que depois, se tiver tempo, que aconteceu na minha vida muito tempo atrás e que eu terminei colocando isso no livro também. E assim, custou zero. Né? Mas eu quero ouvir mais um super case. Obrigado ao pessoal da Life. Obrigado, Jana. Obrigado, Hudson. Quero ouvir mais um próximo case. Vamos lá, Brunão. O quarto case é um case muito curioso. É muito curioso e eu deixei por último aqui porque já tem alguns anos que a gente fez ele e é uma ação tão surpreendente, mas tão surpreendente que eu acho que é uma verdadeira aula de teoria da comunicação. Quando a gente para pensar como que você estrutura um plano de mídia, você faz todo o seu planejamento de marketing, vê as ações, vê as estratégias, chega na parte de estruturar um plano de mídia. Geralmente a gente fica muito ali, CPC, CTR, vamos ver o CPM, antigamente quando fazia TV, ver o GRP e etc. Só que eu acho que isso aqui para mim foi uma lição muito grande. Eu não lembro quantos anos agora, mas já tem mais de 5 anos isso, acho que tem quase perto de 10 anos, assim. Já tem uma trajetória boa. A gente tinha uma missão, uma difícil missão, de relançar um empreendimento que tinha sido lançado, que era um loteamento, já tinha sido lançado no interior de São Paulo, na cidade de Mococa, interior de São Paulo. E era um lançamento que não tinha ido bem, cidade pequena, mercado restrito também, e ficou aquele desafio grande. Já tinha passado na mão de 2 empresas de vendas, tinha passado na mão de 2 agências, e a cada vez que eles tentavam relançar, a coisa não ia pior, né? Porque o produto acabou ficando queimado na cidade. E a gente estava ali realmente com condições comerciais novas, a fase do empreendimento era outra, tinha um novo fundo assumindo o empreendimento, a estrutura em si estava melhor. Se a gente fosse pensar com a cabeça de marqueteiro de dentro do escritório, a gente olhar a internet, plano de mídia, mídia social, enfim, todas as ações aí que geralmente as pessoas pensam. E eu costumo falar sempre, Peixoto, marketing imobiliário não se faz de dentro do escritório. Você precisa obrigatoriamente sujar o seu sapato de barro no terreno, você precisa andar na cidade, você precisa conversar com as pessoas. Se você está vendendo um produto para determinada classe social, você precisa viver como aquela classe social para entender um pouquinho dos hábitos. Enfim, você precisa se transformar a cada novo projeto que você vai pegar e que você vai fazer. E é o que a gente foi. A gente foi para lá, passar alguns dias nessa cidade, entender a dinâmica social e ver qual que era a melhor mídia, vivendo como aquelas pessoas. E de todas as mídias disponíveis, vimos lá rádio, televisão, jornal, internet, enfim, tudo que tinha. No final das contas, a mídia que a gente escolheu e elegeu como prioritária, sabe o que era? Um palhaço, uma pessoa vestida de palhaço que vendia pipoca vestido de palhaço todo domingo na praça, todo final de semana na praça da cidade. Era cultural da cidade. Bozo da cidade, né? Tipo Bozo. Uma pessoa muito simples, palhaço pirulito, nunca vou esquecer,
gente boníssima, gente da melhor qualidade, e que todo mundo, todas as classes sociais, gente pobre, gente rica e etc., saía no final de semana com a sua família, parava na barraquinha de pipoca dele, comprava uma pipoca e tinha ali, o pessoal ficava na praça e interagia um pouquinho. O que a gente fez? Conversou com ele, né, entendeu que ele era uma figura relevante da cidade, né, carismática, que atraía as pessoas, e a gente chegou para ele e falou: meu amigão, durante tanto tempo, no final de semana, você vai continuar vendendo a sua pipoquinha, mas você não vai vender sua pipoquinha aqui, você vai vender a sua pipoquinha ali. E detalhe, nós vamos comprar toda a sua produção de pipoca e as pessoas vão ir lá e vão pegar pipoca de graça. Inclusive, quem porventura não tem condições de comprar uma pipoca todo final de semana, a gente vai convidar essa pessoa para poder ir lá. Resultado, o fluxo inteiro da cidade foi canalizado para lá, né? Usamos as outras mídias como apoio para que as pessoas ficassem sabendo que estava lá. O palhaço mudou o fluxo da história, né? Mudou a vida da cidade para um outro lado, né? Mudou. E aí você para pensar, bom, mas o que o palhaço tem a ver com mídia, né? Se você for considerar que mídia é o meio pelo qual você faz uma informação transitar, né? O que o Facebook é? O meio pelo qual a informação vai chegar a alguém, né? A TV é o meio pelo qual a informação vai chegar a alguém. O palhaço também era esse meio. Através dele, na hora dele distribuir essa pipoca, ele comunicava e falava para as pessoas. Era uma pessoa que tinha muito mais credibilidade na fala do que o empreendimento que já tinha sido lançado 2 vezes e que a gente não tinha esse desempenho. A gente fez com que as pessoas fossem para lá, visitassem o local, vissem que o local estava diferente, conhecessem a melhor condição comercial e automaticamente tínhamos toda uma estrutura de vendas ali para que os negócios fossem gerados. E acabou dando muito certo e vendemos lá os 90 lotes que a gente tinha com as construções e conseguimos cumprir aí a nossa missão. E um detalhe curioso, durante esses dias, né, que a gente ficou fazendo toda essa ação, foi uma venda muito rápida também, mas durante todos esses dias que a gente ficou fazendo essa ação, fiquei conversando muito com o Palhaço Pirulito, e ele falou que o sonho dele era ter uma fantasia do Patati Patatá, porque a fantasia dele era uma fantasia muito velha, muito desgastada. E aí nós rodamos a 25 de março inteira até achar a fantasia do Patati Patatá e entregamos para ele de presente aí, em agradecimento a tudo que ele tinha feito por nós. Isso numa palestra lá, não sei se você já contou isso lá com o Denis, lá no Conecta, mas eu fico olhando o slide lá, a foto do palhaço que mudou a história do empreendimento e da cidade, né? Minha querida Claudete, sim, está gravada, sim. Muita gente aqui falando do palhaço. O palhaço, no final das contas, está fazendo uma diferença na vida dessas pessoas que estão nos assistindo, viu, Brunão? A turma gostou Exatamente. da história. Bruno, e assim, e de fato foi muito mais o fato de buscar, de pesquisar, de entender o problema, gerou uma economia gigante para vocês, né? Além do que, talvez nenhuma outra ação desse o resultado do Palhaço Pirulito. Eu estou gostando da história que fala do palhaço. Pessoal, só vocês abrirem um pouquinho a cabeça, escutem, abram a cabeça, porque às vezes a gente tem a melhor coisa do mundo do lado da gente, a melhor oportunidade, a melhor opção. É óbvio que o Bruno está contando essa história nesse momento e contando feliz porque deu certo. Poderia ter dado errado, né? Poderia não ter acontecido, mas ele ousou. E a partir do momento que você sai da zona de conforto e ousa, você passa a ter, enfim, bastante resultado, muito prazer, muita coisa pode acontecer de algumas ideias fora da caixinha, né, Brunão? É isso aí. E por que eu sempre gosto de falar esses cases, Peixoto? Às vezes, assim, até frustra um pouco as pessoas que participam de alguns treinamentos, porque as pessoas falam, nossa, eu achei que você ia falar da novo formato de carrossel integrado do Facebook, do formulário. Às vezes as pessoas pensam tão tecnicamente que elas esquecem um pouco de ver a essência daquela ferramenta, né? Na minha última palestra do Connect Mob, eu falei muito sobre isso, né? Para que serve uma ferramenta? Uma ferramenta serve para que você possa fazer o seu trabalho de uma forma melhor, de uma forma mais fácil e de uma forma mais prazerosa. Se você não sabe exatamente qual que é o trabalho que você tem que executar, aquela ferramenta não vai te servir para muita coisa, né? É só a gente ver, por exemplo, que hoje em dia a automação de marketing
caiu nas graças de todo mundo. E praticamente todo mundo contratou um RD Station, um LeadLogs, uma ferramenta de automação. Agora, quem é que realmente tem um processo para poder automatizar? A grande maioria das imobiliárias, elas utilizam essas ferramentas de uma forma subutilizada, está totalmente subutilizada. Por quê? Antes não pensaram na essência onde que essa ferramenta vai se encaixar, como que a gente desenha esse processo. Então, eu sempre desafio assim, a todos os corretores de imóveis, né? Antes de você fazer qualquer coisa, a gente geralmente vai muito no automático, né? Antes de você fazer qualquer coisa, primeiramente, questione-se, né? Qual que é a essência da sua profissão? Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, todo mundo fala, eu vendo imóvel, eu vendo um produto. E, na verdade, o corretor de imóveis, ele é um prestador de serviço. Ele não vende um produto, ele presta um serviço. O atendimento é a matéria-prima dele ali. Ele precisa encantar o cliente para que o cliente faça essa aquisição. Quem está vendendo o produto, né, é o proprietário do imóvel, a incorporadora, a consultora. Enfim, o corretor ele é um prestador de serviço. Então, se a gente souber que estamos aqui para servir, a gente consegue ter muito mais resultado aí tranquilamente. É meio, né? É entender de fato qual é a dor, né? O Ivan está dizendo que já montou a stand na feira ao lado do chuchu e do tomate. Deu super certo. É isso aí. É sair um pouco. Eu me lembro. Aliás, essa história eu nunca, Brunão, eu nunca contei. Eu falo no livro ela em uma versão um pouco reduzida, mas nunca contei publicamente, muito menos em live, enfim. Eu sou de Maceió e eu participei, foi quando eu conheci o Paulo Toledo e o Renato Teixeira, que eles, na verdade, se tornaram amigos a partir de uma situação que ocorreu com um amigo meu italiano, um italiano muito... Na verdade, ele se tornou muito rico, porque ele era aquele italiano otário, aquele cara que começou a comprar muitas terras em Alagoas, todas beira-mar, por 10, 15, 20% com um preço acima do mercado. Então, todo mundo dizia, o europeu é idiota, o europeu... E ele começou a comprar o filé. O Dino começou a comprar o filé de Alagoas, né, na beira-mar. Bem, em um determinado momento, o Dino passou a ser possivelmente um dos top 3, uma das top 3 pessoas com o maior land banking top do estado de Alagoas, né? E aí tem uma outra história, que foi quando teve a questão do Alphaville, que ele queria vender para o Alphaville, foi quando eu conheci o Paulo Toledo. Mas, basicamente, quando eu vim apresentar as áreas dele para o Paulo Toledo, que eu não conhecia, eu, quando estava descendo lá em Congonhas do carro, ele estava me contando o problema que ele estava tendo, da quantidade de pessoas, e sobretudo a imprensa, falando que ele tinha ligação com a máfia. Com a máfia italiana. Na verdade, imprensa de cidade pequena, os caras, para tomarem grana, ficavam inventando história para tentar... A real é tentar extorquir. Essa é a grande realidade. E aí, só um parênteses, foi o primeiro grande erro que eu comecei na minha vida, por isso que eu nunca fui corretor, é que eu peguei um contrato assinado com o doutor Renato, né, Renato Albuquerque, do Alphaville e tudo. Eu vi numa loja uma bolsa de couro lindíssima. Na época custava R$600. Eu digo, vou comprar. Mas não tenho dinheiro, mas vou comprar porque eu vou receber minha comissão. O final é que depois não funcionou e caiu o contrato. Mas essa é outra história. E eu comprei uma bolsa que hoje seria aí R$4.000. Quem nunca, né? Mas a história foi o seguinte. Quando ele começou a falar isso, eu comecei a ficar muito chateado, porque eu conhecia o Dino há anos. Eu tinha feito Empretec com ele. Então, eu fiz o Empretec aos 21. Isso foi aos, 10 anos depois. E aí, ele falando por todo mundo, ele estava querendo ir embora de Maceió, porque todo mundo só falava que ele era mafioso, a imprensa e tal. E no meio da conversa, esse cara chegou para mim e disse que era amigo de um juiz da Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas, ela para a Itália o que a Lava Jato é para o Brasil.
E a Operação Mãos Limpas, ele era amigo do Sérgio Moro da Itália. E eu disse, porra, Bruno, como assim? Ele disse, não, sou, enfim. E, só que lá o combate não era a corrupção, era a máfia. O combate da máfia que estava, aliás, aqui também está, né? Estava totalmente dentro do Congresso, aquela loucura. E aí eu era presidente do Conselho de Jovens Empresários. E eu disse, porra, Dino, vou fazer o seguinte. E estava na época do mensalão, puta rolo. Eu disse, Dino, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um evento. Um evento chamado Ética em Debate. E você vai ligar, isso tudo no aeroporto de Congonhas, 20 minutos. Você vai ligar para o seu amigo agora para saber se ele topa vir. Ele ligou, falou com o cara e o cara topou vir. Resumo da ópera, Bruno. A gente fez um evento em Maceió. 30 dias depois, como estava rolando o problema do mensalão, a gente não teve assim, o auditório totalmente lotado. Eu consegui convidar os maiores nomes do Estado da área de segurança e da justiça. Então, secretário de Justiça, secretário de Segurança, superintendente da Polícia Federal, procurador-geral do Estado, toda essa turma, ou seja, toda a turma da Justiça e da Polícia. Coloquei o juiz para fazer o speech lá, o discurso dele, só que eu não contratei tradução simultânea. Então, eu coloquei o Dino atrás do juiz, como se fosse papagaio de pirata. Ele com o microfone atrás, o juiz aqui, esse balão, o Dino era esse balão. Resumo da ópera. No outro dia estava no jornal Hoje, no Jornal da Globo, porque era um assunto nacional. E aí rolou mídia nacional. Resumo, ninguém mais falou que o Dino era ligado à máfia, porque o maior inimigo da máfia estava lá do lado e ele era amigo do cara e estava... Quanto custou? Uma passagem econômica de Roma para Maceió aí de volta, que hoje deve estar aí uns 3, 4 mil reais. Quer dizer, uma ideia, muito trabalho deu e dá para fazer bastante coisa, né, Bruno? Com certeza. E não como você comentou, não ter medo de ousar, né? Pensar fora da caixa. Exatamente. Bruno, uma pergunta. Hoje a gente fala muito em rede social, a gente fala muito no digital, e é claro, é importante. Mas o que é que você está vendo do mercado imobiliário, dessas tendências que estão acontecendo pós-Covid-19? Como é que você gostaria de... como é que você falaria o que é que vai acontecer com o mercado? Pura futurologia, né? Mas o que é que vai acontecer com o mercado daqui a 5 anos? Como é que você vê esse mercado? Olha, na minha visão, né, analisando de uma forma um pouco mais ampla, eu acho que o mercado imobiliário, daqui a 5 anos, ele vai estar muito mais forte e valorizado do que ele está hoje, né? O que eu vejo, e não sou eu apenas que estou falando, mas baseado em vários estudos e escutando aí pessoas que têm décadas de experiência, o que a gente está vivendo hoje é uma grande janela de oportunidade para você poder fazer aquisição de ativos imobiliários. E o imóvel, como ele é um ativo real, um ativo que tem essa capacidade de fazer com que o capital ele seja sempre valorizado, pelo menos acompanhando ali, né, a valorização geral do que acontece, ou a inflação, enfim, ele tem lastros para poder acompanhar essa valorização. Quanto mais a economia vai se desenvolvendo, mais forte aquele ativo que você adquiriu, ele vai ficando. Então, eu acredito que daqui a uns 5 anos, quem está aproveitando hoje essa oportunidade de fazer essa aquisição vai estar muito bem servido, né? Vai estar com um patrimônio muito mais seguro e protegido, até porque ativos financeiros mobiliários, de uma forma geral, eles são muito mais instáveis e voláteis. E quanto mais a tecnologia avança, mais volatilidade a gente vai tendo, no geral, no mercado financeiro. Então, acredito muito que os imóveis eles só tendem a se valorizar. É um momento aí realmente de ouro que a gente está vivendo hoje, né? E com a tecnologia... Oi, pode falar, desculpa. Não, e com a tecnologia, né, todo esse processo de aquisição de conhecimento, de transação, tudo fica muito facilitado, né? Então, tanto para quem quer vender quanto para quem quer comprar,
é um bom momento para que ambos possam fazer um bom negócio e seguir prosperando. Boa. Uma outra coisa, assim, o marketing a gente sempre olha de uma maneira mais ampla, né? Tentando entrar no helicóptero e olhar de cima o geral, o que está rolando. Desde a pandemia, a gente começa a ver uma pressão para a saída das pessoas dos grandes centros, irem mais para o interior para ter mais qualidade de vida. E aí você tem a própria desmobilização de alguns escritórios, algumas mudanças, como a própria XP, que tomou uma decisão de ir para o interior. Você acha que isso permanece, na sua visão? Como é que você enxerga esse movimento mercadológico que está rolando hoje no mercado imobiliário? A tendência, de fato, é sair? A tendência é sair e voltar? Como é que você vê isso? Olha, Peixoto, eu, Bruno, né, falando como pessoa, assim, como cidadão, de uma forma geral, eu acredito muito que o mundo é cíclico. Eu acho que as coisas elas são cíclicas, né? A gente tem ondas, né? Ondas de querer mais espaço, ondas de querer compactação. E eu acho que no meio de todos esses ciclos, muita gente se adapta, muita gente não se adapta. E o mundo ele é tão grande, ele é tão diverso, existem tantas possibilidades. Eu acredito muito que a gente tem espaço para poder ter esses dois modelos coexistindo. Muita gente, às vezes, eu fico um pouco incomodado falando que agora a Faria Lima acabou, vai todo mundo para o interior. Eu não acho que acabou. Eu acho que muita gente vai para o interior porque está tendo essa necessidade, tem essa demanda, mas existem outras pessoas que têm essa necessidade de estar na cidade, como eu, por exemplo. Jamais eu iria para o meio do mato assim. Eu gosto de ambientes urbanos. E eu acredito que tem mercado para todo mundo, tem produtos para todo mundo, e quanto mais próspero o mundo vai ficando de uma forma geral, e mais a tecnologia vai avançando, mais nós temos condições de escolher aquilo que melhor nos agrada, né? Hoje, com o trabalho remoto, é possível que você more numa casa em Vinhedo, num condomínio super bacana, e possa desfrutar da qualidade de vida com a sua família. Mas isso não se aplica para todo mundo. Eu, por exemplo, por mais que tivesse condições de ir para esse modelo, eu preferiria não ir. Então, eu acredito muito que não é um efeito manada que tudo vai transformar. Eu acho que está abrindo os olhos para muitas pessoas de que você pode, sim, ter outros meios de vida, mas isso não substitui em nada o que a gente tem. Eu acho que a gente tem um mercado hoje para compactos, por exemplo, nas grandes cidades, que, na minha visão, ele permanece sólido. A gente tem um mercado de casas do interior que está fortalecendo, tem e vai fortalecer, né? Um não anula o outro. Nós temos condições e temos capacidade de fazer com que todos esses modelos coexistam. Então, acho que, não sei, mas humildade de uma forma geral, assim, para a gente poder analisar essa situação, eu acho que é um pouco mais prudente. Porque, no fim, quem vai ditar de verdade é o mercado. O mercado é soberano. E se você tiver, de fato, mercado para ambas as coisas, ambos os mercados vão estar lá. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A necessidade do consumidor, em primeiro lugar, e procurar atendê-lo na sua demanda. Se hoje é o mercado do interior, casas grandes, tudo bem. E se amanhã não for também, tudo bem também. Estamos aqui para poder atender, de fato, o que o mercado demandar, porque ele é soberano. Boa. E mais uma pergunta para você que que tem um conhecimento muito amplo nessa área de marketing. Você faz muito lançamentos, e lançamentos em alguns países, né? Sobretudo os países mais velhos ou os países que já estão mais desenvolvidos economicamente. A gente não tem uma força tão grande do segmento de lançamentos como a gente tem no Brasil. O Brasil isso é muito forte, né? Várias empresas com capital aberto, uma quantidade muito grande de lançamento, que coisa você não vê, por exemplo, em Portugal, você não vê na França, você não vê em alguns países. Como é que você vê isso no Brasil? Isso tem data de vencimento? Não tem? Tem muito ainda para acontecer? Qual é a sua visão? Eu acho que tem muito ainda para acontecer. Eu acho que a gente tem muita lenha para queimar, porque nós temos um déficit habitacional altíssimo. E esse déficit habitacional, muita gente acredita que é só nas camadas populares, imóveis econômicos, e na verdade não. Nós precisamos de moradia em todas as classes. É óbvio que no segmento econômico a necessidade é muito maior, né? Mas nós temos aí uma demanda por moradia muito grande de uma forma geral no país. E também isso anda muito em conjunto com
a evolução da sociedade, evolução no sentido assim, de mutações da sociedade. Quanto mais a sociedade ela vai se transformando, mais você vai tendo a demanda de novos tipos de produto, de novas situações. Então, no caso dos lançamentos aqui de São Paulo que estão ocorrendo, são produtos que têm muita tecnologia embarcada, são produtos que já ressignificaram a sua área de lazer, que faz muito sentido para as famílias que estão habitando aquele local. Tem muitas famílias hoje que moram num local que não tem estrutura suficiente para o meio de vida que ela leva, então isso acaba fazendo a demanda por um outro produto imobiliário. Então acho que nós temos aí um caminho muito longo. De novo, o mercado é soberano e no mercado nós temos muito. E quanto mais a gente vai vendo esse mercado acontecer, eu acho que mais caminho vai abrindo para os lançamentos. É óbvio que um dia essa curva aí tende a dar uma acalmada, mas falando da conjuntura, né, da junção de todos os fatores que a gente vê hoje. Demanda elevada, né, déficit habitacional, todas as camadas, que acaba gerando uma demanda grande. Necessidade de inovação para poder atender a essa demanda. Condições econômicas favoráveis, né, tanto de uma forma geral, enfim, mais acesso para todo mundo, quanto condições de aquisição, né, através de financiamento, taxas de juros, etc., é um mercado que eu não tenho nenhuma preocupação com o mercado imobiliário aí por um bom tempo, se souber fazer a coisa de uma maneira responsável. Boa. Agora a gente está chegando no final, eu quero que você respondesse algumas perguntas para mim em relação ao seu gosto pessoal. Queria que você desse uma dica de um livro, o livro da sua vida. Né? Qual é o livro que você fala, nossa, esse é o livro que você tem que ler, não pode morrer sem ler. Marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo. Boa. Não, brincadeira. Olha, é difícil, viu? Eu sou um leitor assim, voraz. Eu gosto muito, muito de ler e tenho muitos livros assim que me acompanham. É um pouco difícil eu falar de um livro específico. Eu vou falar de um, tá? O primeiro que veio à mente, Brunão. O primeiro que veio à mente. O primeiro que veio à mente, que é um livro que eu tô com uma relação especial, assim, tem uns 2 anos mais ou menos que eu li, mas que ele está muito latente, assim, e está pautando muitas das decisões de marketing que eu faço hoje, já pensando nesse ponto de vista mais de negócio, é o livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Foi prêmio Nobel, inclusive, e ele fala muito sobre a maneira como o ser humano pensa, os nossos 2 sistemas, a maneira como absorvemos a informação, processamos a informação, e se a gente souber entender um pouquinho da maneira como a mente funciona, nós seremos muito mais assertivos em todas as ações que nós fizermos. Então, é um livro eu não li esse livro ainda. Ele fala o quê? Do sistema límbico, do neocórtex? Fala sobre isso ou não? Ele fala basicamente que nós temos 2 sistemas, 2 maneiras de pensar. Então, você tem um sistema 1, que é um sistema intuitivo, que é aquele sistema rápido, que você toma as decisões baseadas muito no reflexo, e quanto mais familiarizado você está com uma situação, mais você consegue reagir a ela de uma forma natural e mais rápido, né? Por exemplo, você está andando na rua, você tropeçou, você vê que você vai cair, você não pensa, eu estou caindo, pode ser que eu vá para lá, você apoia, você coloca os 2 braços para poder apoiar. É uma decisão rápida, né? Ou se alguém vem na sua direção com uma arma, você já associa aquilo com perigo, você já fica em estado de alerta. E o sistema 2, que é o sistema devagar, que é o sistema que você processa mais informação. Então, se eu vou vender ou não vou vender essa ação que eu tenho na minha carteira de investimentos. Você começa a fazer muitas variáveis, é uma decisão que ela tende a ser lenta, que ela tende a ser devagar. E ele dá algumas técnicas para que você consiga fazer com que, quando você apresenta um negócio muito complexo, com que essa pessoa consiga decidir de uma forma um pouco mais rápida, né? Por exemplo, se você oferece um imóvel, é uma decisão do sistema 2, é muito devagar. Então, se você souber trabalhar as pequenas decisões até chegar na grande decisão, você vai ter um desempenho muito rápido ali. E para nós que trabalhamos com marketing e atendimento, é fantástico. Quando a gente vai desvendando a mente humana, a gente consegue ter muito mais assertividade em todas as ações que a gente se propõe a fazer. Boa. Filme? Algum filme que você fale, putz, esse é o filme? Muitos também. Gosto muito de filmes. Um filme que eu gosto muito, assim, que faz a gente refletir um pouco sobre a vida. É um filme meio denso, meio pesado, meio polêmico, mas é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme que eu assisto ele recorrentemente, assim, em determinadas fases da vida.
Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido. Boa. Podcast. Podcast tem muitos também. Eu tenho medo de cometer alguma injustiça com os amigos. Não vale aqui. falar dos amigos, porque senão a gente vai falar do Sérgio Langer e tal. Não vale falar dos amigos. Nanda, o livro é rápido e devagar. Tá? Então, não vale falar das pessoas que você conhece, que você tem relacionamento pessoal. Bom, Brainstorm 9 é um que eu gosto muito, podcast que eu acho muito bacana, porque também ativa, ele reúne comentários, cases, coisas, grandes cases de marketing e formas de pensar de ações que estão acontecendo no mundo inteiro, né? E debate aquilo. O site, né? O site existe há muitos anos, é uma grande referência para a gente poder abrir a cabeça com relação a ações de marketing, pensar fora da caixa. É uma fonte de conhecimento aí fantástica. O nome é Brainstorm 9? Brainstorm 9, né? Brainstorm 9. Fantástico. Bruno Lessa, super obrigado, irmão. Adorei esse bate-papo. Adorei de coração. Você é um cara super especial. Obrigado por ter dado uma hora aí do seu dia para a gente conversar. Conta sempre comigo e vamos que vamos, tá? Valeu. Peixoto, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Para o cara que, de onde eu vim até onde eu cheguei, ter a oportunidade de falar com o presidente de uma grande rede de imobiliárias, como é o caso da Remax, você não tem ideia o quanto que isso me deixa feliz e lisonjeado. E é uma coisa que eu acho que só prova para todo mundo que se você tiver a mente ali no foco final, né, o seu trabalho ele pode te levar a locais inimagináveis. Então, corretores de imóveis, pessoas que trabalham com imóvel de uma forma geral, o mercado imobiliário ele pode te levar a locais que você nunca imaginou, como uma live com o presidente da Remax aqui. É uma honra muito grande para mim. Obrigado pelo convite. Brunão, e eu que vim de Alagoas, Brunão, lá da minha nossa maravilhosa Alagoas. A gente está aqui com um puto especialista como você. Belíssima terra, adoro Alagoas. Especial. Você é um cara muito especial. Nunca esqueça disso. Isso eu acho que é... Fala, Tiagão, um beijo para você. Nunca esqueça disso. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer função, do que qualquer cargo. O mais importante da vida é o que no final a gente deixa de experiência para as pessoas com as quais a gente convive, o quanto a gente deixa o quanto a gente impacta, né? O quanto a gente impacta a vida das pessoas e você é um cara que, de fato, tem impactado a vida das pessoas por onde você anda. Então, nada melhor do que isso. E a turma está falando dos meus óculos. Estou gostando. Estou gostando, Brunão. Muito bonitos os óculos aí. Ó. Tirando onda, turma. Vamos lá, Brunão. Beijo grande. Um beijo para todo mundo de Alagoas que está nos assistindo também. Valeu. Valeu. Abraço. Obrigado.